vamos continuar o nosso trabalho? Pois bem, no último bloco nós vimos a diferença entre acentos gráficos e sinais gráficos. Vimos que os acentos são três: o agudo, o circunflexo e o grave. O agudo marca a sílaba tônica com o timbre aberto. O circunflexo marca a sílaba tônica com o timbre fechado. Mas o acento grave, ele serve para comunicar um fenômeno. O grave comunica um fenômeno, que é o acento que denuncia a fusão, a crase, a fusão da preposição com o fonema A. Mas os sinais gráficos, professora, são vários. Nós vimos que o tio é um sinal gráfico e é responsável pela nasalização ou da vogal A ou da vogal O. Muito bem, vimos também o cedilha. Esse comunica que o C deve ser pronunciado com o som de 2 S's. Falamos também do apóstrofo. Nós usamos esse sinal para comunicar a omissão de uma letra. E agora falaremos de um sinal que foi atingido com o novo acordo ortográfico. Ele deixa de existir na nossa língua portuguesa. Estou falando do trema, meu aluno. O trema deixa de existir no nosso idioma. Marcava a semivocalização do U nos grupos G, Gi, Que, Ki. Na nova ortografia, só é usado em palavras estrangeiras. O que eu posso entender? Você deve entender que o trema, a partir de janeiro de 2016, ele não mais será oficial. Isso quer dizer que se você tremar a palavra sequência, 50, linguiça, esse trema será considerado erro. Agora, se uma palavra estrangeira entra em território nacional e se essa palavra estrangeira for constituída por um trema, você não pode alterar a ortografia de um outro idioma. Você não possui autoridade para isso. Então, os visitantes são bem-vindos e nós não podemos mudá-los. Palavra estrangeira que hoje é redigida com trema, ela continuará sendo tremada aqui no Brasil. O trema continuará, ok? Mas período de tolerância para o trema, ele está terminando. E por que o trema marcava a semivocalização? Porque o trema só existia na letra U, átona, quero dizer, fraquinha. E ela era tão fraca, que poderia ser confundida com U, que participasse de dígrafo. Então, para facilitar a vida do brasileiro, alguém decidiu marcar esse U fraquinho para não ser confundido com O forte, com U forte, o U tônico. Outra observação, esse U que antes era tremado, recebia trema, esse U só poderia aparecer antecedido de G ou antecedido de Q. Não havia outra possibilidade. Então, eram esses os grupos. G, Gi, Que, Ki. Legal, meu aluno? Cláudia, morreu? Morreu. O velório vai ser 1º de janeiro de 2016. Linguiça, aguenta, quinquênio. Agora, tudo sem trema, mas mulher e mulheriano continuam tremados, porque são palavras estrangeiras. Ficou claro isso? Isso é questão de concurso, hein? Isso já caiu em prova. Hífen. Hífen é outro sinal gráfico, também muito alterado com a nova reforma ortográfica. Meu aluno, esse curso completo falará muito sobre o hífen. As mudanças foram fantásticas. O uso do hífen sempre foi um drama para nós, professores de português, e para vocês, alunos. Sabe por quê? Nem os professores se entendiam. Nós abríamos uma gramática e a regra ia numa direção. Abríamos uma outra gramática e a regra ia em outra direção. Resumindo, era o samba da crioula doida. Agora não. Com a chegada do novo acordo ortográfico, meu aluno,
Ficou maravilhoso esse momento ensinando hífen para o brasileiro. Ensinar hífen agora é muito bom, prático e objetivo. As regras estão bem explicadas e agora faz toda a lógica a derrubada de alguns hífens em alguns vocábulos e a manutenção do hífen em outros. Daqui a pouquinho nós falaremos sobre o uso do hífen na língua portuguesa. Mas para que serve o hífen mesmo? Para marcar a união de vocábulos, a ênclise, a mesóclise ou para uma simples separação silábica. Primeiro, não conseguimos separar sílabas de palavras sem o apoio didático de um hífen. Cadeira. No mundo da forma, nós separamos essas sílabas com o apoio de um hífen. Quando nós criamos a colocação pronominal enclítica ou mesoclítica, essas duas obrigam o uso do hífen. Não é facultativo, não. É uso obrigatório, ok? Do ou a é ênclise. Colocamos o pronome oblíquo depois do verbo, pode usar o hífen. Falar-te-ei. É mesóclise. Usou o pronome oblíquo no interior do verbo? Não um hífen. Agora, 2 hífens são obrigatórios. Só não podemos usar o hífen com a colocação pronominal próclise, mas com ênclise e mesóclise, o hífen é sinal obrigatório. E o caso mais interessante, que foi nesse momento que a nova reforma fez um trabalho de mestre, união de palavras. Usamos o hífen para transformar 2 vocábulos em um campo semântico. Nós damos uma unidade semântica. Quando comunicamos água de colônia, olha lá, presença de hífens. Sabe o que aqueles hífens estão comunicando? Brasileiro, não entenda mais a palavra água no seu campo autônomo. Nem entenda a colônia com autonomia semântica. Essas palavras foram unidas para comunicar agora uma coisa só. E é isso que acontece, beleza? Agora, hiperrealista. Eu estou usando o hiper somada realista. Transformei 2 em um só. Vê-lo é colocação pronominal enclítica. Dar-te-ei é um exemplo de colocação pronominal mesoclítica. Vaidade é um exemplo do uso do hífen na separação silábica. Você registrou? São 5 sinais gráficos. Quais são eles? Tio, cedilha, apóstrofo, trema e hífen. E sinais são 5. Acentos, né? Acentos são 3. Agudo, circunflexo e grave. Claro que você precisará de um tempo para desenvolver um processo mnemônico. Um momento de memorização de tudo que está sendo compartilhado com você. Mas vamos avançar porque há mais para comunicar. Considerações importantes. Acento prosódico. E aí? Você sabe o que é isto? Você usa. A todo momento que você comunica, você usa esse acento prosódico. Sinônimo, acento tônico. É diferente de acento gráfico. O primeiro marca tonicidade. Prosódico. A força com que se pronuncia uma sílaba tônica. Portanto, está ligado à pronúncia, à fala. É o mesmo que sílaba tônica. Já o segundo, que é o acento gráfico, só pertence à escrita. Claro e lógico. Se eu pronuncio café, café, você descobre qual é a sílaba tônica? Sim, professor, é o fé. Isso, eu não falo café, eu falo café. A tônica eu jogo lá no final. Ok, mas por eu ter falado café, você descobriu a tônica. Mas você está vendo algum sinal? Não, Cláudia, eu estou escutando isso. Mas você está escutando algum sinal? Não, Cláudia, claro que não. Acento gráfico não se escuta, se vê.
Sílaba tônica não se vê, se escuta. Por isso que há diferença em acento prosódico e acento gráfico. Acento prosódico vem da prosódia, que significa a pronúncia correta de uma palavra. Mas não é de uma palavra, é da posição da sílaba tônica de uma palavra. Posição oficial. Não confunda prosódia com silabada. O novo acordo trabalhou nisso. Prosódia é a pronúncia correta da sílaba tônica oficial de uma palavra. E muitos brasileiros erram. Há quem prefira rúbrica, a rubrica. Só que, meu aluno, se você pronunciar rúbrica, você erra. Você promove a tal silabada, que é o deslocamento da sílaba tônica oficial de uma palavra. Ah, deslocou? A gramática autorizou? Não, então você zerou. A pronúncia correta, a prosódia, é rubrica e não rúbrica, é rubrica. Há quem prefira ruim, só que o certo é ruim. Quem fala ruim, promove prosódia. Quem fala ruim, promove silabada. E isto a nova reforma trabalhou. Importante, enquanto a maioria das palavras da língua possui acento tônico, acento prosódico, apenas algumas apresentam o acento gráfico. Professora, não entendi. Entendeu? Sim. Pense na palavra caneta. Na palavra caneta, você identifica alguma sílaba tônica? Caneta. Sim. Caneta. O ne, professor, é a sílaba tônica. Então, é a sílaba prosódica. Aí está a prosódia. Você marcou a tônica no lugar certo. Mas essa sílaba tônica apresentou algum acento gráfico? Professor, acento gráfico não se ouve, se ver isso. Então escreve caneta. Caneta. Não há acento gráfico, Cláudia, viu? Você viu? As palavras, elas apresentam sílaba tônica, mas isso não quer dizer que essas palavras apresentarão acento gráfico. Nem toda sílaba tônica apresentará acento gráfico. E você sabe o motivo? Regras de acentuação. Pacote atingido pelo novo acordo ortográfico. Caneta não será acentuada porque não podemos acentuar paroxítonas terminadas pelo A oral. Então, acento prosódico é ou não é diferente de acento gráfico? Ok, meu aluno? Aproveite esse momento para você resolver dívidas pretéritas. Existem alguns conceitos básicos que o brasileiro ignora. Diferença de tônica para átona, posição de sílaba tônica, diferença de acento gráfico para sinal gráfico, diferença de acento prosódico para acento gráfico. Ao ignorar essa base da língua portuguesa, você cria um problema para você lá no futuro. Faça uma base forte, construa um edifício sim, mas não construa um edifício na areia da praia. Ela não garante longevitude para esse edifício. Não garante. Aquele terreno não é resistente. Mesma coisa quando você se predispõe a aprender a língua portuguesa, negligenciando com a base. Ah, isso é muito basicão, não preciso decorar isso não. Não? Então nos encontraremos lá na frente, quando uma questão tsunami chegar para você e você não conseguir se defender. Sabe por quê? Não aprendeu a se esconder do tsunami. Tsunami não se ganha, aprende-se a defender-se. Você não vai vencer o tsunami, você não vai vencer a língua portuguesa, ela é imensa, ela é muito poderosa. Então, quando não podemos com o inimigo, nos unimos a ele. Vale dizer que cada vocábulo só pode receber apenas um acento gráfico para marcar a posição da sílaba tônica. No entanto, bons dicionários grafam a palavra démodé, mas é de origem francesa, com 2 acentos gráficos. Meu aluno, vamos acordar aqui, por favor. Na língua portuguesa só pode haver uma sílaba tônica. Na língua portuguesa só pode haver
um sinal gráfico por vocábulos. Existe um fenômeno mesoclítico onde há possibilidade de 2 acentos gráficos em um vocábulo, mas um vocábulo aparente, ok? Pense no exemplo, meu aluno, é uma mesóclise. Eu vou colocar o pronome oblíquo alto no no interior do verbo. Falar, nós íamos. Você visualizou? Falar, tracinho, nós, tracinho, íamos. Está aí um exemplo de um vocábulo com 2 acentos no nosso idioma. Mas você sabe o motivo? O primeiro acento, falar, é em função de um oxítono terminado em A. É o acento para o verbo falar. E o segundo é uma variável do verbo haver. Então, é um caso atípico. Tão atípico como démodé. Démodé, por ser uma palavra de origem francesa. E lá na França, as regras de acentuação não seguem as nossas regras, ok? Muito bem, meu aluno, preste atenção. Em órfão, o tio não é considerado acento gráfico, nós já sabemos, é sinal gráfico, mas tão somente uma marca de nasalização. Portanto, só há um acento gráfico mesmo. Nasalização é sinal, não acento. Em Tupã, coincidentemente, o sinal tio está na mesma sílaba onde há tonicidade, mas seu papel é apenas nasalizar a vogal, o tio. Ele nasaliza o A e o O. Ficou claro isso? Porém, em palavras com pronomes mesoclíticos, pode haver sim 2 acentos gráficos. Olha aí, para deixar mais claro que há pouco eu tentei explicar. Convidar lá, íamos e vendê-lo-á. Você observou que existe o acento de convidar e existe o acento agudo de íamos. Pois bem, preste atenção. Segundo os filólogos, o íamos e o a são formas contraídas do verbo haver. É filólogos, nada a ver com filósofos, tudo bem? É quem estuda a origem da palavra, a etimologia, que formou as desinências verbais do português. Então, teríamos um acento para cada palavra, como a regra assim determinou. Vamos, é chegada a hora de praticar. Logo após esse momento de chamada, você precisa de uma pausa para verificar como isso vem caindo nas provas. Algumas questões relacionadas à acentuação gráfica podem gerar falta de clareza, dependendo do contexto. Secretaria, fotógrafo, inicio, historia, número, até, baba, magoa, sabia, publico, amém, medico, negocio, música, doido, contribui, fluido, fabrica, analise. Parece papo de doido, né? Mas eu precisava marcar a tônica porque essas tônicas vão mudar. Isso quer dizer que há algumas questões na sua prova que com a simples mudança da posição da tônica promoverá mudança de pronúncia, mudança de sentido, mudança de classe gramatical, mudança de função sintática. Meu aluno, muita calma com essa matéria. Existe secretaria, mas existe também secretária, fotógrafo, início, história, número, até, babá, mágoa, sábia ou sabiá.
público, amém, médico, negócio, música, doído, contribuir, fluido, fábrica, análise. E aí? Mudou ou não mudou? Mas preste atenção, a mudança da sílaba tônica não implica erro, mas a mudança da sílaba tônica obrigou a acentuação. Antes, todas sem acento. E por que sem acento? Secretaria. Paroxítona terminada em A oral, nunca acentuar. Mas quando eu falo secretária, já sou obrigada a acentuar. Continua a paroxítona, mas agora terminada em ditongo. Daqui a pouquinho nós vamos rever ou aprender regras de acentuação. E você verá que toda paroxítona terminada por ditongo, o acento é inegociável, ele é obrigatório. E foi o que aconteceu com essas palavras. Elas mudaram a posição da tônica e entraram em regras que obrigam a presença do acento. E com toda certeza, mudaram também o campo semântico. Não significam a mesma coisa. Secretaria é o local onde a secretária fica. Música e musica são coisas distintas. Pode acreditar, música existe, da mesma forma que existe historia, que é diferente de história. Na dúvida, olha, vá ao encontro do nosso querido, magnífico, fantástico dicionário. Legal? Tem de pesquisar, tem de criar conhecimento próprio. Mas vamos avançar. Muitas questões de concursos podem ser criadas em cima dessas palavras que, sem acento, tem uma análise morfológica e fonológica, um sentido, uma classe gramatical, mas com acento tem outra análise fonológica, outro sentido e outra classe gramatical. Pode acreditar, professores adoram brincar neste quadrado quando a questão é de acentuação gráfica associada à semântica. Hora de praticar? Preparado? Já há informações suficientes. A ausência de acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Já sabemos, vimos isso agora. Em qual das alternativas há uma palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? Olha aí, ó, mudança de classe gramatical pela derrubada de um acento, meu aluno. Qual? Qual alternativa apresenta essa palavra que, se não for acentuada, deixa de ser substantivo e passa a ser um verbo? Letra A, inocência, ignorância, frequência. B, carência, fragrância, polícia. C, comício, fascínio, decência. D, palácio, domínio, ciência. E aí, já descobriu a alternativa que apresenta esse vocábulo que, quando não acentuado, muda a classe gramatical? Sai do pacote substantivo e entra no pacote verbo. Marcou esse ponto? Se você escolheu a letra B de bola. Motivo? Polícia é substantivo, mas policiar já vai ser verbo. Se eu retirar o R, fica policia. Está certo também, vem do verbo policiar. Ele policia a esposa sempre que ela sai, ele a vigia. Você viu? A derrubada do acento fez com que o substantivo polícia, que é quem pratica a ação de policiar, transformasse na própria ação, ato de policiar. Legal? Ele policia a esposa. Muito bem. O gabarito é B de bola, a forma verbal policia existe. É a terceira pessoa do singular do presente no indicativo do verbo policiar. Veja, eu policio, tu policias, ele policia.
E polícia? Polícia é o substantivo, representa o profissional que pratica essa ação verbal. Feito? Cai ou não cai em prova? Cai. Você vai deixar para pensar sobre isto lá na hora? Faça isso não, meu aluno. Conheça logo as armas do inimigo para ter chance de vencê-lo. Quando uma palavra acentuada recebe sufixo, e qual sufixo? Mente, ou sufixo iniciado pelo Z, ou qualquer outro de sufixo, o acento gráfico sai e o acento prosódico se torna imediatamente a sílaba seguinte. Professora, muito confuso isto. Vamos para o exemplo, porque o exemplo convence. Econômica. Você observou? É uma proparoxítona e todas são acentuadas. Econômica. Vamos colocar um sufixo? Economicamente. Mudou ou não mudou a posição da tônica? Antes era no no, agora é no men. Economicamente. Deixa de ser proparoxítona essa palavra e agora é paroxítona, pois a tônica recai sobre a penúltima sílaba. E a pergunta é, podemos acentuar paroxítona terminada em E? Claro que não. E é muito frequente, quando uma palavra recebe sufixo, ela perde o acento, porque a casa da sílaba tônica é modificada. Mas não é só o men, olha o zinho também. Herói é um oxítona acentuado pela presença do ditongo aberto. Mas o que acontece se eu colocar o sufixo zinho? Pronuncie. Heróizinho. Heróizinho. Ih, acabou sim. Não haverá mais o acento. Buda, coloque o sufixo. Buda, budismo. Também não há. Então preste atenção. Quando eu falo heróizinho, não há acento da mesma forma que budismo. Mas Buda já não possuía, Cláudia. Eu sei. Buda não era acentuado porque paroxítona, terminado pelo A oral, jamais acentuar. Só poderemos acentuar paroxítona terminado pelo A nasal. Imã. Imã, sim, obriga o acento dessa palavra, pois o I receberá o acento agudo, autorizado pelo final, que é um A nasal. É importante dizer também que o tio é o único sinal gráfico que não desaparece quando tais sufixos se unem à palavra. É imã, irmã, irmãmente. Órfão, órfãozinho. O tio, por não ser acento e sim sinal, ele se mantém firme, forte, porque a função dele não é marcar tonicidade, é garantir a nasalização. E se uma vogal é nasal na palavra primitiva, ela tem de continuar nasal na palavra derivada. Feito? Muito bem, primazia de algumas regras de acentuação. Meu aluno, a partir de agora, nesse exato momento, nós daremos início ao capítulo Regras de Acentuação Gráfica na Língua Portuguesa. Veremos a partir de agora o que mudou e o que não mudou nessa parte da nossa gramática. E veremos que existem algumas regras que possuem primazia em relação a outras. Quero dizer, são mais fortes porque são mais antigas. Posto antigo, no comum, é mais forte. Vamos deixar isso mais claro agora. As regras de acentuação gráfica podem ser divididas em dois grupos, dois blocos. De um lado, os das regras essenciais, também chamadas de regras nucleares. Centrais, são as poderosas, são as regras mais antigas de acentuação na língua portuguesa. Você sabe quais são? De um outro lado, os das regras acessórias, também chamadas de complementares, periféricas, que são regras de acentuação mais novas, surgiram depois,
para complementar alguma lacuna existente. Então, existem regras centrais e regras periféricas. Também falamos regras essenciais, regras acessórias. Qual é a mais forte? O pacote das regras essenciais. Começaremos então por esse pacote. As essenciais são as que constituem a espinha dorsal da matéria acentuação gráfica. E você, meu aluno, teria que ter essas regras na ponta da língua. Motivo? Você aprendeu lá no primário todas essas regras. Mas o bom é que o novo acordo ortográfico da língua portuguesa não mexeu nesse pacote. Esse pacote é tão poderoso, que ninguém toca nele. São as regras das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas e dos monossilábicos tônicos. Essas regras são as mais antigas, foram as primeiras criadas por nós, pesquisadores da língua portuguesa. Cláudia, não entendi nada agora. Eu estudei que as paroxítonas foram atingidas com o novo acordo ortográfico. Epa! São palavras que recebiam acento justificando-se paroxítonas, mas que na verdade nunca foram. Não foram as regras do pacote das paroxítonas que foram alteradas, não. Houve um acerto de contas. Nós corrigimos, pois algumas palavras justificavam o acento por intitularem-se paroxítonas e não eram. Então, regras paroxítonas não mudaram. Algumas palavras perderam o acento porque, na verdade, nunca deveriam ter recebido esses acentos. Legal? Ok. As regras chamadas centrais ou nucleares não sofreram alteração substancial. As regras que sofreram alterações fazem parte do grupo de regras complementares, acessórias. E aí, você sabe quais são? Elas: ditongos abertos, hiato, acentos diferenciais, trema. Você sabia que na escala de tempo essas regras surgiram depois? São intituladas regras novas? E olha que elas são antigas. Há muito se trabalha essas regras, mas elas são pospostas às regras do pacote das essenciais. Então, foco nessa missão, porque essas todas foram alteradas, todas. Existe mudança no pacote dos ditongos abertos, assim como há mudanças nos hiatos, nos diferenciais, e a mudança mais radical foi o assassinato do trema na nossa língua portuguesa. Então, meu aluno, fique com essas informações, desenvolva o seu esquema mental. O mapa mental funciona porque há muita informação para você memorizar. Faça suas anotações, levante um pouquinho, estique a perna, beba um copo de água com água e volte para continuarmos o nosso trabalho. Feito? Até daqui a pouco, meu aluno.